Picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. Hoje vamos conversar sobre doenças raras. Existem mais de 7.000 tipos de doenças raras catalogadas e a estimativa é que elas atinjam de 6 a 8% da população mundial. Nestes casos, o caminho para chegar a um diagnóstico definitivo pode ser longo e causar angústia para pais e pequenos pacientes. 80% das vítimas de síndromes raras têm origem genética, mas existem doenças raras de origem infecciosa e alérgica. Veja os destaques do Papo de Mãe. Você vai conhecer o Dudu, este estudante de Direito de 21 anos que é portador de uma síndrome rara, a mucopolissacaridose. Vai conhecer também a Regina, que é mãe do Dudu e hoje é também presidente da Associação Paulista de Mucopolissacaridose. Ela ajuda o Dudu e muitas outras famílias a enfrentar este problema. Nunca tive dúvidas de que ele era capaz. E eu falei para muita gente que enquanto ele tivesse vontade e condições de fazer aquilo que ele queria, eu estaria por perto para ajudá-lo. 75% das doenças raras atingem crianças. A maioria leva anos para chegar ao diagnóstico correto. 50% são diagnosticados tardiamente. Então, a gente vai até saber como é que fica o tratamento em função disso, né? Só aqui com a gente a Adriana, a Camila e a Cristiane. E a Adriana é mãe do Guilherme. Do Guilherme. Quantos anos tem o Guilherme? O Guilherme tem 12 anos, ele tem a síndrome de Angelman, ela está dentro do grupo de doenças raras, a incidência é de 1 a cada 20.000 nascimentos. Tá? A síndrome de Angelman, ela tem algumas características próprias, o que de certa forma ou facilita ou até dificulta o diagnóstico. Né? Quanto tempo você demorou para ter um diagnóstico? No caso do Guilherme, até os 4 anos, ele estava sendo tratado como tendo um problema, um distúrbio metabólico. Então, ele foi identificado como tendo intolerância à proteína lisinúrica. Ele teve que fazer uma dieta restritiva de proteína, foi bastante penosa. Ao final de 1 ano nessa dieta, ele já estava extremamente debilitado, inclusive questão de unha, cabelo, pele. E, assim, por uma decisão familiar, o que nos havia sido passado aqui, sem essa dieta, ele seria degenerativo e entraria em óbito aos 7 anos. Nossa, então ele estava fazendo um tratamento que não era. Que não era pro caso dele. Aí nós decidimos interromper aquilo e vamos procurar outra coisa. De repente pode ser alguma outra coisa. E, por um acaso, ele lá no HC, a doutora Alessandra Freitas, falou da síndrome de Angelman. Nesse meio tempo, eu também desesperada, procurando um diagnóstico, uma orientação, como a maioria das mães faz, disparei e-mails e escaneei os exames. Naquela época era até, não era usual você conseguir escanear, mas eu tinha a sorte Ele de... está com quantos anos? 12 anos. 12. Então, naquela época não era uma coisa muito simples você escanear, mas eu trabalhava em empresa de informática, então eu tinha essa facilidade de... Quer dizer, foi uma busca sua mesmo. Sua, eu trabalhava durante o dia e trabalhava durante a noite, o dia inteiro no computador. Daqui a pouco até você vai explicar um pouquinho mais pra gente o que é essa síndrome, tá bom? Ok. Agora a gente vai conhecer a Camila. A Camila, inclusive, escreveu pro site do Papo de Mãe, né? Como chama o seu filhinho que tá aqui, Camila? Ele chama Pedro, tem 4 anos. E qual que é o problema do Pedro? O Pedro nasceu com hemimelia fibular, é a falta da fíbula. Só que no caso dele, a gente não descobriu assim que ele nasceu, nem ultrassom, porque ele nasceu com a perninha certinho, os dedinhos, e geralmente as crianças nascem com 3 dedinhos, 4. Eu só fui descobrir quando ele tinha 11 meses, que ele ficou de pezinho
ele não conseguia andar. Ele não firmava o pé no chão. Aí procurei na cidade perto, um médico especialista, ele indicou a plaquinha. Ele só foi andar com 1 ano e 4 meses. E depois... Porque você mora no interior? Isso, interior. Qual cidade que é? Cerqueira César. É, Cerqueira César. E daí como é que ele está hoje? Hoje ele tá bem, mas ele já fez 6 cirurgias. Só que depois dessa última que ele fez, que ele colocou a gaiola, né, o fixador, ele não calcificou. E você ainda tem muitas dúvidas sobre essa doença, isso? É, a gente tem, porque da perna não crescer, que ele tá com esse problema do osso não calcificar. A gente até vai tentar ajudar durante o programa a tirar as suas dúvidas. Cerqueira César, interior de São Paulo, né? E você, Cristiane? Sou a Cristiane, mãe do João Vitor. Tem quantos anos? O João Vitor tem 7 anos, foi diagnosticado com 2 anos e meio. Ele tem a síndrome? Ele tem doença de Gaucher. Doença de Gaucher. É uma doença de acúmulo, né, na ausência de uma enzima. Mas o João Vitor foi diferente delas, por Deus mesmo. A gente descobriu muito rápido, através de um pediatra que indicou uma médica, que ela é oncologista e hematologista. Mas foi uma febre, ele não tinha, aparentemente, como não tem hoje, ele não tinha nada, e essa febre fez exames de sangue e veio com o quadro hematológico extremamente complicado. Então ele não tinha nenhum sintoma? Não, ele sempre foi, antes de tomar o remédio, uma criança muito apática. Né? Uma criança que não subia em nada, uma criança que, se você pusesse para assistir um filme, ele ficava o filme todo no mesmo lugar, e a gente achava que isso era personalidade mesmo. Mas já era algum comprometimento realmente da anemia que ele acaba tendo, enfim. E aí a gente foi parar através desse pediatra numa médica, que é uma médica que cuida até hoje dele, e ela é especialista na doença de Gaucher. O tratamento dele é uma reposição, né, subsidiado pelo SUS, porque esse medicamento é $2.000, $2.500 a ampola. Nossa. Essa ampola, ela tem uma crescente conforme o desenvolvimento. Hoje ele toma 8 a cada 15 dias e é muito caro. Inclusive a gente estava com problema de distribuição desse remédio. Ficamos 7 meses sem o remédio. Ficou 7 meses sem tomar o remédio e agora normalizou? O mês passado a gente entrou com uma liminar judicial. Para que a gente tivesse... É uma luta. É uma luta. Olha, menos de 10% das síndromes raras contam com tratamentos específicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Genética Médica, anemia falciforme, distrofia muscular e autismo são os tipos de doenças raras que mais atingem os brasileiros. Muitas doenças raras são graves, incuráveis, crônicas, frequentemente degenerativas e progressivas. Para orientar a gente nesta conversa, convidamos a doutora Cecília Micheletti, que é pediatra e geneticista da Unifesp e do Instituto Canguru. E a doutora Daniela Neves, que é ortopedista pediátrica da ACD. Doutora Cecília, você também é delegada brasileira da Fundação Geiser. O que é a Fundação Geiser? Explica pra gente. Na verdade, a Fundação Geiser é uma organização não governamental latino-americana que foi fundada em 2002 para trabalhar com uma organização que a gente chama um guarda-chuva, né? Então ela vai cobrir todos os países e cada um teria sua representação e seu trabalho. E a Geiser é uma sigla que significa Grupo de Estudo e Apoio e Investigação às Doenças Raras. Porque é importante essa união, né? Sim. Quando as síndromes são raras, é difícil você encontrar vários casos no Brasil. Então, você tem que ter essa união fora do país, né? Fora do país e mesmo dentro, porque assim, se você for tentar política pública ou qualquer coisa para cada uma dessas doenças, 7.000 doenças diferentes, né? Que a gente nem tem isso catalogado direito no Brasil, mas a gente usa as estatísticas internacionais. Se for pensar em cada uma separada, é muito complicado. Em alguns casos, você vê, às vezes tem 8 pessoas com a doença no mundo, né? A gente vê isso. E no caso do filho dela, lá na ACD, vocês recebem muitas crianças que têm essa doença? Eu posso dizer que a ACD é o centro de reabilitação e hoje nós somos o principal lugar de tratamento dessa doença. Então, pra gente, não é uma doença rara. Apesar de ser rara na literatura, é 1 para 10.000 nascidos vivos, a maioria vai para lá.
né? Então, diferente das duas outras mães, é uma doença basicamente ortopédica, cuja deformidade é mais ortopédica do que metabólica, enfim. E tem um tratamento de fisioterapia para essas crianças? Tem também. Você sabia? Diz, Camila, ele já foi lá? Ele já foi, ele não faz parte da CD. Eu até estou tentando ver se eu consigo colocar ele lá, né? Porque eu sei que vai ser Você tá a morando em longo São prazo, Paulo não. agora? Eu venho para cá para consulta, para cirurgia. Quantos quilômetros você fica de São Paulo? Umas 4 horas de viagem. 4 horas, quer dizer, não é fácil Não é mesmo, né? fácil. Quer dizer, você ainda está no interior de São Paulo, pegar 4 horas de viagem quando precisa trazer ao médico e Isso. tudo, porque lá na sua região não tem Não tem. tratamento. E vocês recebem muita gente de Do fora. Brasil inteiro, inclusive da América Latina, né? E assim, o governo do estado e federal acaba auxiliando essas famílias em trazer para a CD. Então, tem a coisa chamada TFD, tratamento fora do domicílio. Isso. E o Guilherme tem a Angelman, né? Tem a síndrome O que, de que é, Angelman. doutora Cecília? É uma doença genética também, uma alteração gênica. Então, como as três, na verdade, dentro das doenças genéticas, tem as doenças raras, 80% das doenças raras são genéticas. Em doença genética, aí você pega vários tipos diferentes, né? E dentro dessas, você pode ter alterações nos cromossomos, que são os pacotinhos das informações, ou alteração no gene. O gene é uma partezinha do DNA que determina alguma função, né? Alguma proteína, alguma função específica. Então, a mutação, a doença gênica é uma alteração dessa receita. Normalmente, quando eu dou aula, eu tenho colocado assim, que o nosso genoma é um livro de receita, cada gene é uma receita. Então, se você Aqui um o Guilherme com a mamãe. Pode vir ficar com a mamãe. Pois é, estava fazendo Olha, ele montou um robô. Que lindo! Mostra o que você me montou. E depois você vai lá ver. Tá bom? Parabéns. Tem como controlar? Não tem. Não sei, porque acho que as mães muitas vezes se perguntam, puxa, o que aconteceu? O que eu fiz de que eu fiz, errado? né? Se culpando, quando não é o caso. Esse eu acho que é o grande problema de lidar com as doenças genéticas, né? As doenças gênicas, ou as genéticas no geral, a gente não fala em cura. Porque a cura de uma doença genética seria você trocar o gene, né? E isso não tem é como, possível. pelo menos até hoje ainda não existe, que é a terapia gênica, que no futuro, quem sabe, um dia vai chegar lá, né? Aham. Algumas têm alguns tratamentos específicos e algumas têm tratamento geral. Então, toda doença rara ou genética, a ideia do diagnóstico precoce é para o tratamento geral, de qualidade de vida, porque sempre tem o que você fazer. Começa pelo aconselhamento genético, que é dizer de onde veio, como é que evolui, qual a chance de ter outro filho com a mesma doença. E você foi atrás disso depois? Sim, a partir dos 4 anos, ele teve o diagnóstico clínico. Quais eram os sintomas que ele apresentou que você foi e atrás? Não só ele, acho que todos os Angelmans, eles têm assim, diferentes formas de se manifestar, né? Mas assim, 100% deles têm deficiência intelectual severa, todos eles têm um problema neuropsicomotor, então um com problema quantos de meses marcha. você já percebeu? Bom, com 6, 7 meses eu já via que ele não chorava, só dava risada, ele gargalhava. Qualquer reação dele para susto, para dor, para tudo, era dar risada. E ele assim, não rolava na cama, ele não sustentava o tronco. E aí tem aquela velha história de opinião de avó e de avô e de tio. Cada criança tem seu tempo, né? E o tempo foi passando e ele não acompanhou. Quando eu recebi 2 anos atrás, a confirmação do genética, porque o caso dele é um caso diferenciado, os kits, os reagentes têm que vir lá do exterior, é um exame muito caro. Aí eu fiz o exame para ver se eu era portadora da mutação. E deu resultado positivo? Então, o dele deu positivo e o meu deu negativo. Então, ele tem uma mutação nova. Mas, independente disso, você não quis ter outro? Não, eu não pensei em ter outro filho. Acho que eu preferi me dedicar só para ele mesmo. E ele tem algum problema assim motor que também precisasse de atendimento na ACD? Sim, ele já passou pela ACD. Todos eles têm problema psicomotor. Nenhum deles fala. Então, eles precisam de uma terapia de apoio multidisciplinar, intensa e assim, durante toda a vida. Doutora Daniela, quais outros casos de síndromes raras que vocês recebem lá na ACD?
São muitos, né? Então só dentro tem uma patologia muito parecida com essa da hemimelia fibular, que é a hemimelia tibial, que é a falta do outro osso da perna, que é a tíbia, que é muito mais grave que essa fibular. Então, só para vocês terem uma ideia da raridade, a fibular é 1 para 10 mil e a tibial é 1 para 1 milhão nascidos vivos. A gente tem bastante caso lá. Então, a gente vê que muitas síndromes, as crianças têm dificuldade mesmo motora, né? E acabam fazendo tratamento na ACD, né? Precisam desse tratamento. Algumas têm só ortopédica e outras têm as duas coisas juntas. Então, nem sempre uma síndrome vai ter dificuldade motora. A hemimelia fibular não é o caso. Ele não tem nada motor. Tem um desenvolvimento normal. Ele tem um problema específico na perna ortopédico. Mas a parte motora dele é normal. Tá, eu vou ter que interromper a nossa conversa para chamar o próximo bloco e daí a gente começa falando da doença de Gaucher, que é do seu filho, né? E eu queria agradecer a participação da doutora Daniela. Qual que é o site da ACD de São Paulo? É www.acd.org.br. E aí, pacientes de todo o Brasil podem acessar, tem um ícone podem pacientes, vir para São Paulo. Isso, aí vai ter todas as informações de como Existem tratar lá. ACDs também em outros estados, né? Em Porto Alegre, em Recife, em Uberlândia, em São Paulo e outras unidades em Joinville, Poços de Calda e agora São José do Rio Preto. Então, tá bom. Tá, muito obrigada. De nada. E no próximo bloco também vamos falar sobre os direitos desses pacientes. E tem reportagem de Rosângela Santos. O Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Papo de Mãe. E a portaria que institui a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica no Sistema Único de Saúde, assinada em 2009, não foi colocada em prática. O projeto melhoraria a assistência a pacientes com doenças raras. Segundo o Ministério da Saúde, hoje o governo oferece 149 medicamentos para o tratamento de 79 síndromes raras. E agora a gente conta com a participação também da Cristiane Cordeiro, que é advogada e presidente do Instituto Canguru. O que é o Instituto Canguru e qual é a importância dessa portaria que não foi regulamentada ainda? Então, o Instituto Canguru é uma OCIP, a Organização da Sociedade Pública. É uma ONG sem fins lucrativos, ela foi fundada em 2002 com o intuito de ajudar pacientes com erros inatos do metabolismo inicialmente, e a partir de 2009 nós instituímos também, dentro das nossas atividades, o auxílio aos pacientes com doenças raras também. Essa portaria do SUS, a regulamentação dessa portaria do SUS é de extrema importância. Essa portaria, como você mesmo disse, foi editada pelo ministro Temporão em 2009 e até hoje não foi regulamentada. Essa portaria, ela institui uma situação em que ela vai trazer diagnóstico, vai proporcionar o diagnóstico para as famílias com pacientes de doenças raras, doenças genéticas basicamente. Também vai dar todo o tratamento, suporte ao tratamento e também aconselhamento genético, que foi falado aqui também, as mães comentaram com relação a ter novos filhos, ter outros filhos. Essa portaria do SUS, ela vai justamente propiciar esse aconselhamento genético a essas famílias. Essas doenças raras, elas simplesmente assim não existem no SUS, não existe medicamento, não existe tratamento? Hoje em dia o que existe, bom, todo paciente tem, pela Constituição Federal, ele tem direito ao acesso à saúde. Mas infelizmente o que acontece, que a gente vê, é que essas doenças raras, como elas não têm um tratamento, um protocolo específico para elas, as famílias têm que recorrer ao judiciário para obter os medicamentos, que são medicamentos muito caros e medicamentos raros também. Que foi o que aconteceu com a Cristiane, né? Exatamente. O João Vitor, ele toma, ele faz essa reposição, né? É um remédio de alto custo, altíssimo custo, até porque com o desenvolvimento ele vai aumentar a dose. Você falou que cada ampola é $2.000? $2.000, $2.500 a ampola, ele toma 8 hoje. Só que a gente tem na associação, uma pessoa que eu até tenho contato, ele toma 48. Então, assim, isso vai atingindo o desenvolvimento e vai aumentando proporcionalmente a quantidade. E ele é filho único também? Ele é filho único. Você quis ter outros filhos? Não, na verdade já não era um projeto familiar ter outro filho. E quando foi diagnosticado, a médica disse, olha, você tem 25% de chance de ter outro filho com a mesma doença
e em um grau, às vezes, até pior, porque essa doença ela tem 3 níveis. E como já não era um planejamento, eu acho que a insistência aí é... E você falou que uma fase ele ficou sem medicamento, Ele né? ficou agora 7 meses sem pode medicamento. acontecer com ele sem Na o verdade, medicamento? essa doença é uma doença de acúmulo, né, dessas enzimas. Ele não fabrica no sangue uma enzima que digere as partículas de gordura do corpo, como se fosse um detergente. Então essas gorduras se acumulam no baço, no fígado e na parte óssea, que é a parte pior, que ele não chegou a ter. Né? Nesse período a gente fez alguns exames, até por conta da ação judicial que eu montei. Eu precisava montar também a piora. E ele tem sentimento de base fígado, mas de uma maneira mais reduzida do que o início. E ele começou novamente com acúmulo no baço, acúmulo no fígado. A parte óssea a gente não fez, embora neste período ele se ausentou de educação física, ele se ausentou de futsal, porque ele dizia que doía. Ah, tá. Mas ele vai para a escola? Ele tem uma vida normal, né? A parte óssea faz com que ele não tenha comprometimento, ele não tem limitação. Só que nesse período ele se queixava de dor. Foi parar no pronto-socorro por conta de dor na bacia, porque dor na perna, porque dói minha perna, então... E ó, o Guilherme veio aqui pra frente porque ele quer ouvir a nossa conversa, quer ficar com a mamãe, né? Ele já fez, ó, várias esculturas aqui, né, que você me deu. Quer brincar de novo? Doutora Cecília, fala um pouquinho então sobre a doença de Gaucher. Então, até comentando essa história, então também a doença de Gaucher é uma doença gênica e de herança que a gente fala autossômica recessiva, então os pais obrigatoriamente carregam cada um gene alterado. Os dois, né? Por isso que... os dois, o pai e a mãe, meu marido e eu temos esse gene. É que assim, a doença que é autossômica recessiva, né, esse tipo de herança... Você sabe quantos casos tem no Brasil dessa doença? No Brasil são 317 casos em diagnóstico, porque pode até ser que tenha outros, mas que tem a descoberta tardia. No estado de São Paulo, 170. Porque o Gaucher é uma das doenças que existe um programa nacional, né, assim, determinado com a compra da medicação. Então, desde que se faça o diagnóstico, quer dizer, ela só vai daí para frente, né? Então, você tendo o diagnóstico comprovado, tudo direitinho, existe um programa nacional ligado com as secretarias de Estado, em que é dispensada a medicação, desde que esteja tudo documentado. Cada um, eu não sei se cada um, mas a Secretaria de São Paulo tem um grupo de especialistas que analisa cada caso. Sim, tem ortopedista. E quantos casos iguais ao do seu filho tem no Brasil, você sabe? Eu não sei, porque eu procuro na internet, eu não consigo achar nada. Eu conheço 4 mães que têm o que ele tem, né? E da síndrome do... A síndrome de Angelman, na verdade... Você quer ir lá atrás? Nós não temos uma estatística aqui no Brasil. Que nós na verdade, temos... nenhuma doença genética, esse que é o grande problema, No né? Brasil A gente não tem uma estatística, um registro de doença, né? Começa por aí. Tirando as que já têm um programa nacional, como o Gaucher ou a triagem neonatal, né? Porque algumas doenças raras são diagnosticadas na triagem neonatal, que é um programa nacional. Aí a gente tem registro. Agora o resto tem associações, né? Como tem a Associação de Pacientes do Angelman. E aí pela associação você consegue... nós conseguimos que é um dado norte-americano, que é 1 a cada 20 mil nascimentos. Entendi. E até por isso que fica difícil conseguir o tratamento e o medicamento. Exatamente. Então, muitas vezes, o Instituto Canguru, ele funciona como um instituto guarda-chuva de todas essas doenças raras. A gente recebe muitos telefonemas de pais, de médicos, de profissionais da área de saúde, de hospitais, que nos encaminham determinadas crianças que têm algumas características e apresentam alguns sintomas. E aí nós, através da nossa instituição, nós conseguimos um diagnóstico. A gente tem alguns laboratórios que são parceiros do Instituto, então a gente consegue os exames para o diagnóstico de determinadas doenças. Né? E aí a gente, uma vez diagnosticado, a gente encaminha essas crianças para os centros de referência. E vocês atuam no país todo? Nós atuamos no país todo e nós temos essa parceria com a Geiser, que a doutora Cecília já comentou, que é essa fundação latino-americana. Mas, como foi falado aqui, muito bem falado, infelizmente nós não temos dados brasileiros sobre a incidência dessas doenças. Eu diria que o papel de uma associação, de uma ONG, né, principalmente no começo do diagnóstico, onde a gente fica extremamente desnorteada, revoltada, porque como vai ser, é extremamente importante, porque esse apoio
moral, esse apoio, às vezes, de conseguir um acesso a um exame, que às vezes ele é muito caro, às vezes ele é pouco acessível pela distância. O papel delas é extremamente importante. Numa pesquisa que eu fiz na internet, me chamou a atenção isso, a quantidade de associações, né? A gente falou aqui da América Latina, mas muitas na Europa, são várias associações pela dificuldade mesmo, né, das síndromes. Inclusive, agora até vou interromper vocês um pouquinho, porque a Rosângela Santos vai fazer uma reportagem sobre esse tema, então a gente vai assistir agora. O vídeo foi produzido pelo Eduardo, o Dudu, junto com a tia dele que mora no interior. O trabalho foi feito para divulgar a mucopolissacaridose, uma doença genética rara, causada por erros do metabolismo. O bebê nasce com falta ou diminuição de determinadas enzimas. O paciente pode apresentar macrocefalia, que é o aumento do crânio, deficiência mental, dificuldade visual, alterações de face e atraso no crescimento. Quanto mais cedo a síndrome for descoberta, mais chances as crianças têm de ter uma boa qualidade de vida, com menos comprometimentos. A doença é rara. A mãe Regina não tinha ideia do que era quando os primeiros sintomas apareceram no filho mais velho, Niltinho. Há 3 anos que a Regina é presidente da Associação Paulista de Mucopolissacaridose. Ela perdeu o Niltinho quando ele tinha 6 anos, com a síndrome, mas ela tinha o Dudu. E ela foi à luta para conseguir todos os medicamentos e o tratamento que ele precisava. Isso. O Dudu estava numa fase muito ruinzinha já da doença, né? Uma perspectiva de vida muito baixa, quando nós ficamos sabendo que estava sendo fabricado um medicamento nos Estados Unidos. E aí nós colocamos o Dudu como pesquisa, protocolo clínico, porque a gente sabia que era a única chance que ele teria ainda de viver mais um tempo. E ele conseguiu ingressar nessa pesquisa. E hoje ele está vivo por conta desse medicamento que ele toma há 7 anos. Eduardo perdeu a visão quando tinha 6 anos. Ele só enxerga vultos e claridade. Chegou a aprender braille, só que não consegue ler porque perdeu a sensibilidade dos dedos. Teve problemas de crescimento, mas ele nunca perdeu a esperança, graças aos pais. Eduardo faz exercícios físicos 3 vezes por semana e uma vez por semana passa de 4 a 5 horas no hospital tomando enzimas. São elas que impedem a doença de progredir. Por mês, o tratamento custa R$50 mil. O medicamento vem dos Estados Unidos e, para ter direito, a família recorreu à justiça. Porque, infelizmente, ele não consta da lista de medicamentos excepcionais do SUS, então nós somos obrigados a entrar com ação judicial para cada criança que nós assistimos aqui na associação. Quando o filho resolveu fazer vestibular, Regina foi junto, não só para acompanhar. Ela também está fazendo direito, na sala do Dudu. Às vezes eu tô lá no fundo, ela entra na sala, Dudu, mamãe chegou. mas aí eu passo de propósito. Nunca tive dúvidas de que ele era capaz. E eu falei para muita gente que enquanto ele tivesse vontade e condições de fazer aquilo que ele queria, eu estaria por perto para ajudá-lo. Ele passou em 5º lugar na faculdade e acabou ganhando bolsa integral. Você vai se formar e você pretende usar isso para ajudar outros pacientes dessa síndrome? Não só paciente, para ajudar as pessoas em geral, para eu poder usar o meu conhecimento a favor dessas pessoas e poder contribuir. Hoje, com a doença estabilizada, Eduardo reconhece tudo o que os pais fizeram e fazem por ele. Eu falo que tudo que eu sou hoje eu tenho que agradecer a Deus e devo também aos meus pais que nunca desistiram de mim, lutaram, não deixaram eu perder a esperança, não permitiram que a doença tomasse conta da minha vida ou dos meus pensamentos. Me trata normal, faz com que eu me sinta uma pessoa normal. O orgulho do Dudu só não é maior do que o que a mãe sente pelo filho. Se acontecer da vida terminar hoje, ainda assim valeu a pena, cada momento. A gente assistiu a reportagem, né?
Muitos médicos não gostam que as pessoas vão pesquisar na internet, mas, por outro lado, através da internet, ela está aumentando a esperança e a qualidade de vida de pessoas com síndromes raras no Brasil, né? Com a integração e a troca de informações entre associações brasileiras e internacionais, o que a gente estava falando aqui das associações. Exatamente. Eu pesquisei, e através da internet, uma brasileira de 5 anos conseguiu um diagnóstico e o tratamento para a doença rara dela nos Estados Unidos. A Bianca, que nasceu em Campina Grande, na Paraíba, tem a doença do envelhecimento. O problema atinge 63 pessoas em todo o mundo. Crianças com progéria sofrem de problemas comuns à idosa. Mariana até fez uma reportagem, Eu fiz uma reportagem para o SBT Repórter com o Cauã, aqui da Grande São Paulo, que é um menininho também que tem a progéria, a família é muito simples, ele vai para a escola, tudo, mas o tratamento precisa de muito medicamento. Agora deixa eu só defender um pouquinho a classe. Não é que a gente não goste que muito pelo contrário. Mas é que a internet acho que tem seu lado bom e seu lado ruim. Tem que ter cuidado também na hora de fazer porque às vezes você pega né? muita informação e que para interpretar a informação, quem é leigo... A doutora tem toda a razão, né? No diagnóstico, a primeira coisa, você vai para a internet, a primeira página que eu descobri, que eu acessei quando soube do diagnóstico do João, foi que isso levava à morte. Pois é. E aí isso, por mais que depois a médica tente falar, não, tem alguns níveis, você não acredita, porque você leu, mas o que eu li, né? Realmente tem o bem e tem o mal, né? Eu tenho uma posição já que eu sou... Não me assusta muito isso. Então, quando eu percebi que ele tinha o problema, eu fiquei, lógico, preocupada. Quando descobri que era realmente a síndrome, vou fazer o quê? Então, não teve problema. Claro, fui atrás da internet, descobri que era uma deficiência intelectual severa, que ele não ia falar, que ele talvez não viesse a andar, que ia convulsionar, mas a mim não assustou. Mas, em geral, a mãe, quando ela tem toda uma expectativa durante a gestação que o filho vai nascer perfeito. Aí nasce a criança que é perfeita, que é sorridente, que pouco chora, que tem aquela coisa, doencinhas bobinhas, né? E aí, com o tempo, vai surgindo as dificuldades. Aí se descobre que realmente ela tem uma deficiência. Ela consegue digerir que ela tem a deficiência. Mas quando ela vai na internet e lê deficiência intelectual severa, espectro autista e convulsiona, não fala, não anda, aí ela não consegue segurar a onda. Então esse é o problema da internet. A informação ela vem muito seca, assim, ela vem muito, a verdade é muito tem muita coisa ali que está escrito na internet é verdade e às vezes não é. Camila, você teve essa curiosidade, quando você recebeu o diagnóstico, você já tinha ouvido falar disso? Não, o do Pedro foi assim, a gente não sabia. Quando a gente foi num especialista, no ortopedista, ele também não era a área dele. Aí, falando da internet, a minha mãe começou a entrar na internet e entrou numa comunidade de PTC, que é pé torto congênito. Aí ela encontrou uma médica e falou pra mim, tem uma médica, até então a gente achava que era pé torto congênito, que ninguém sabia o que era. Então, no seu caso foi positiva a pesquisa na internet, foi o que te ajudou a encontrar o caminho, Encontrei a médica, mandei um e-mail pra ela e ela já falou, seu filho tem hemimelia fibular, eu tenho especialidade nisso. Aí já encontrei uma mãe que fez a mesma cirurgia no filho dela. Aí já todo mundo ficou amigo e deu certo. Eu vou ter que chamar o próximo bloco e a gente quer agradecer a sua participação, né? Obrigada. E qual que é o site do Instituto? O site do Instituto Canguru é www.institutocanguru.org.br. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar também sobre o Manifesto pela Vida, que é um projeto que o Instituto Canguru está encabeçando, que vai buscar, é um abaixo-assinado que busca assinaturas da população para que a gente possa fazer uma pressão política para regulamentar a portaria do SUS, né? A portaria que institui a genética no SUS. Então esse Manifesto pela Vida, ele já está sendo divulgado em diversos eventos que nós já participamos e a partir agora de maio ele vai passar a estar online na internet, em um blog onde as pessoas podem acessar o site e assinar o abaixo-assinado. Vocês já assinaram? Não, assinar lá mesmo, uma assinatura eletrônica? Vai ser uma assinatura eletrônica, vai ser um blog. A gente está pegando em papel agora, mas depois vai ter papel na caminhada das doenças raras.
Conta, inclusive, com o site do Papo de Mãe para que a gente divulgue, coloque o link de vocês. Obrigada. Também. Nós agradecemos muito. Essa oportunidade é muito boa. Obrigada. Obrigada a você, viu, Cristiane? E olha, no próximo bloco, nós teremos também a participação dos telespectadores que escreveram para o nosso e-mail. O Papo de Mãe volta logo. Estamos de volta e agora todas as crianças, a Marcelo, o Ricardinho, todo mundo veio aqui para frente. Nós contamos com mais uma participação, o Dr. Miguel Acari, que é chefe da ortopedia pediátrica da Santa Casa de São Paulo. Doutor, quase todas as síndromes têm comprometimento ortopédico, né? Então, Roberta, muitas delas sim, porque, como nós vimos aqui, as 3 crianças apresentadas, as 3 têm influência ortopédica. Uma hememelia fibular, que é uma doença basicamente da estrutura musculoesquelética. Claro, uma outra síndrome, a Angelman, que também tem a repercussão de coordenação motora. E a doença de Gaucher, que muitas vezes o diagnóstico é feito pelas alterações ósseas ou pelas dores. Então, o esqueleto nosso, ele, como nós falamos, é uma estrutura muito complexa que influi na parte hematológica, na parte de crescimento. Então, algumas dessas doenças nós só percebemos quando você nota que a criança não está crescendo ou se desenvolvendo de uma forma correta, ou do ponto de vista neurológico, ou do ponto de vista de estatura. E aí é o problema, porque o que nós notamos aqui, algumas doenças, elas precisam ter o diagnóstico precoce, que é a doença de Gaucher, porque o tratamento é fundamental para evitar sequelas. Agora, no caso de uma hememelia fibular, não ia ter mudança nenhuma saber se tinha ou não hememelia com 1 mês, 2 meses ou com 1 ano de idade, porque ninguém iria interferir e você não pode atuar numa fase muito precoce, porque já está confirmado que aquele osso, por um defeito intrínseco dele, ele cresceu menos, né? Então, o que nós precisamos, e essa é a grande dificuldade, é diagnosticar o que é fundamental para impedir sequelas. Aqui nos 3 casos são doenças genéticas, mas a gente sabe que algumas doenças raras podem ser adquiridas ao longo da vida, né? Ou por infecção, ou até por alergia, enfim. Eu até quero aproveitar... O que mais? Doenças profissionais também. Doenças profissionais algumas também. intoxicações, algumas doenças profissionais. Ah, interessante. Aqui no Brasil, as infecciosas não são tão raras como são, porque cada país determina o que é raro no seu país. Isso muda de um lugar para o outro. Às vezes até de uma região para outra do país. De uma região para outra do país. É que a gente normalmente define, cada país define sua lista de doença rara para o país. Mas, por exemplo, a malária, que aqui não é raro, que na África não é raro, na Europa é raro. Então, as outras, e as profissionais, quais a gente pode citar? Algumas intoxicações, normalmente, que provocam doenças. Provocam doenças, a intoxicação por mercúrio, por sílica, são doenças, no geral, relacionadas à profissão e que... Então, eu até vou ler aqui, olha, foi uma mensagem que eu recebi pelo Facebook do Papo de Mãe, enviada pela Cláudia do Rio de Janeiro. A gente bateu um papo lá, e daí a gente até pode ir comentando aos poucos. Ela escreveu um texto longo para mim, ela fala assim, olha, gostaria muito que vocês falassem sobre doença da febre reumática. Meu filho Vinícius tem 13 anos e em novembro de 2009 começou a sentir os sintomas da doença ao voltar da escola. Ele começou a se queixar de dores na perna e a princípio ela achou que fosse... porque ele ficou muito tempo na natação, tal, que ele tinha aula, que ele estava só cansado. Aí voltou de novo da escola, continuou com dor e começou a ter febre. E o mais incrível é que ele apresentou dor de garganta 2 semanas antes. Não é incrível, isso que a mãe faz falou. parte. Aí ela... Oi? Faz incrível, não, faz parte Faz da história parte, não foi natural da incrível, doença, né? não. Aí ela falou que a bactéria Streptococcus pyogenes, é isso? Já estava alojada, ocasionando as dores nas articulações e febre. O que é, então, essa febre? A febre reumática, na verdade, ela não é rara, quer dizer, ela está diminuindo de frequência, a gente quer mais é que ela seja rara no Brasil. Porque a febre reumática é uma doença reumatológica que causa uma inflamação
em articulações e pode causar lesão cardíaca. E ela é secundária a um quadro infeccioso pelo Streptococcus pyogenes, que causa amidalite. Por isso que é importante, quando tem uma infecção na garganta, se é por bactéria, corretamente. tratar logo. E tratá-la corretamente. Com antibiótico, né? Então, quando você porque tem infecção senão bacteriana, essa bactéria ela pode se espalhar pelo organismo. Isso, então essa é uma consequência. Então, é um sinal de desenvolvimento do país, você começar a baixar a infecção, quadros de infecções que podem ser preveníveis e suas sequelas. Agora, por exemplo, o doutor Miguel, que é chefe da Santa Casa, que é um hospital grande, uma referência em São Paulo, mas a gente vê pelo Brasil todo, às vezes os médicos não têm essas informações dessas síndromes raras, né? Por exemplo, o filho dela teve uma dor... uma doença até mais comum, mas... mas às vezes, por exemplo, tem uma dor na perna. E aí é difícil mesmo chegar ao diagnóstico, né? O diagnóstico às vezes é difícil. A febre reumática é uma doença que no primeiro ano de medicina você já estuda. Está lá no primeiro ano, febre reumática. Por quê? Porque isso, claro, está diminuindo muito, mas era uma coisa muito comum no Brasil. Igual há 20 anos atrás, a poliomielite era muito comum. Eu queria só concluir aqui ainda sobre a Cláudia, né, que é mãe do Vinícius, porque ela tem algumas dúvidas em relação à febre reumática. Diz que ele ainda está fazendo tratamento, que ele melhorou das dores tomando corticoides, fazendo tratamento com bezetacil, que é antibiótico, né? Só que a dúvida dela é a seguinte, diz que ele precisa tomar o antibiótico até os 21 anos de idade, ele está com 13, ele vai precisar tomar durante todo esse tempo? A cada 15 ou 21 dias, não sei, eu não estou atualizada no protocolo, mas é uma injeção de antibiótico, de penicilina, porque você tem que manter ele totalmente afastado da bactéria. Então ele tem que tomar isso, porque ele fez um quadro um pouco mais tardio, com 13 anos, pelo menos até os 21 anos. Então, se tiver comprometimento cardíaco, é pro resto da vida. Então tá aí a resposta, Cláudia. Ela até termina falando assim, puxa, com todo esse avanço da medicina, será que não inventaram um remédio para tomar ao invés dessa injeção? Então não, esse é o tratamento, mesmo. Né? Tá legal, no máximo, tá aí. O mesmo antibiótico por via oral, mas aí tem que tomar todo dia. A facilidade é que o bezetacil é um depósito, então você toma a cada 2, 3 semanas só. E tem uma outra pergunta, né? A Gabriele Barros, do Recife, escreveu para a gente, obrigada pela participação. Ela escreveu o seguinte, meu nome é Gabriele Barros, tenho 22 anos. Ainda não sou mãe, apesar de ser esse um dos grandes sonhos de minha vida, mas sempre me interesso por assuntos da área. Sou aluna do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e sempre que posso acompanho o programa, que sempre aborda temas muito interessantes e por vezes polêmicos de forma leve e acessível. Tenho uma amiga que tem uma filha de 5 anos de idade e que é portadora de uma doença chamada mielomeningocele, doença ocasionada pela má formação do tubo neural durante o desenvolvimento fetal. Eu gostaria de deixar essa sugestão de tema para o programa. Até a gente já falou sobre essa doença e os médicos sugerem você tomar o ácido fólico, né? Isso já é bem estabelecido e no Brasil já existe a suplementação. Até antes da gestação, né? O ideal é pelo menos 3 meses antes da concepção, que você tem o nível, isso já está bem correlacionado. E é raro mesmo, né? Essa doença? Aí existe uma variação de apresentação no mundo inteiro, mas assim, ela é rara, mas se sabe que tem uma correlação, ela é uma doença, tem uma parte genética, mas ela é considerada multifatorial, então assim, você tem uma influência do ambiente e de alguns genes nessa história e que você pode ter esse fechamento interrompido e o tubo neural fica aberto. E o ácido fólico é para essa doença, né? Existem algumas outras já que tem alguma correlação também com ácido fólico, mas é isso, assim, você diminui a incidência porque você não sabe quem tem a possibilidade de fazer isso ou não. A Orfanet, um portal de referência para informação sobre doenças raras e medicamentos, disponibiliza um inventário de síndromes raras e informação para mais de 6.000 doenças. A Orfanet é formada por um consórcio de cerca de 40 países. O endereço é o www.orfa.net.
E eu queria lembrar que existe o Dia Mundial das Doenças Raras, vocês sabiam? Sim. Todos. A gente já fez Dia 29 de fevereiro. 29? Então, dia 29 de fevereiro, porque é um dia raro. Então, ele é comemorado quando ele não existe, no dia 28. Porque eu tinha aqui que era dia 28 de fevereiro e eu até pensei nisso. Não, falei. ele é o dia 29 de fevereiro. Então, assim, o Dia Mundial é o dia 29 de fevereiro e ele é comemorado, ou seja, se faz vários eventos no dia 28. A gente já fez aqui no Brasil por 2 vezes uma caminhada aqui em São Paulo. No ano passado foi no dia 28 e este ano foi no dia 27, porque era um domingo, a gente achou que era melhor, a gente fez lá no Parque da Aclimação. E a gente está, quero aproveitar para falar, está tramitando uma possibilidade de uma lei nacional de determinar o Dia Nacional da Doença Rara como o dia 29 também. Legal. Mariana, a Marcela me contou aqui que alguém quer falar. Quem quer? Quer falar? Microfone. Quem tá louco para falar? A gente precisa interromper, a gente precisa encerrar o programa, mas antes a gente vai ouvir o João. Faz uma última rodada, né? Ué, você que falou. Eu quero Tá funcionando. É que passa, o som entra lá na televisão. Pode falar. Eu quero para esses meus colegas que têm essa doença de Gaucher não desistirem, porque... Por quê? Porque pra gente não parar de lutar pelo esse remédio, porque para essas pessoas que não podem pagar os tratamentos médicos, alguma pessoa tem que dar esse remédio, porque eu também fiquei por muito tempo sem esse remédio. E quando você ficou... Ô, João, quando você ficou sem o remédio, você sentiu muita dor? Como é que foi? Sim. Foi ruim, né? Sim. Então as pessoas têm que lutar para conseguir o remédio. Sim. Tá bom. E você, muito bem, viu? E você quer falar mais alguma coisa? Quer cantar uma música? Você gosta de cantar? Você quer cantar? E o Pedro? Quer falar, Pedro? Ou quer cantar uma música também? Oi, eu sou o Pedro. Eu fiz 6 cirurgias. Olha. E hoje você tá bom, Pedro? E hoje eu tô bom. E você gosta de ir pra escola? Eu gosto pra ir pra escola. O que você gosta de fazer na escola? Eu gosto de brincar muito. Que bom! Parece que tá treinando. Eu vou na escola de carro. Nossa, que bacana! Quem que leva o Pedro pra escola? A minha avó, meu avô e a Carol. Todo mundo leva? Quem é a Carol? A Bia. Não cabe. Bia não leva. A Bia não leva. Entendi. Então tá bom. E você gosta de cantar? Eu também gosto. Você quer cantar uma música? Ou você canta outra? Você quer cantar uma música agora? Que música você gosta? Eu gosto do Te Der o Sol. Então, você vai cantar essa música. Na hora que terminar o programa, eu vou falar pra você A cantar gente só essa vai música. falar tchau e você canta, Tá bom? Também bom. Então os dois vão cantar. Todo mundo vai cantar. Todo hoje mundo no vai nosso cantar. encerramento. Ricardinho, você perdeu seu posto. Já perdeu. E o Guilherme quer cantar também? Você gosta de cantar também? O Guilherme não fala. Mas ele pode gostar de cantar. Mas ele deu um Então vai de sorriso, palma. ele gosta. Ele gosta de Então eles vão cantar pra gente depois, tá bom? Tá bom? Todo mundo vai Você cantar. vai ouvir. O Ricardinho faz um fundo musical. Adriana, você quer divulgar algum site ou até a sua comunidade no Orkut? Nós temos a comunidade que chama AXA, que é a Associação Comunidade de Síndrome de Angelman. Nós estamos no Orkut, então nós temos o Fórum de Mães. O Fórum, ele começou com poucas mães, tanto que o Guilherme já é considerado até dos mais velhos lá, né? Eu sou meio que veterana de lá. E agora a gente conseguiu receber nós recebemos uma leva grande agora de crianças com diagnóstico de síndrome de Angelman. E aí nós, não vamos ficar só como fórum, vamos montar essa associação. E tem o blog do Guilherme, que é o www.síndromedosanjos.blogspot.com, que eu faço justamente esse trabalho de pegar essa linguagem médica que mães e pais, de repente, se assustam muito com aquilo e trazer
por uma linguagem mais, mais usual para a mãe, até o emocionalmente mais fácil de ser digerida. A doutora Cecília tem algum site para divulgar? Na verdade, é o site do Canguru, que a Cristiane já falou, www.institutocanguru.org.br. A gente tem colocado as informações, tanto com relação a Geiser, tudo a gente acaba colocando lá. Agradecer vocês, sempre é importante divulgar, agradecer as mães todas, a Adriana, que eu já conhecia faz tempo. E falar isso, que a gente está lutando bastante, né? A gente tem conseguido algumas coisas aqui no município, principalmente em São Paulo, que a gente consegue o apoio desde 2009. Conseguimos fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Doenças Raras na Câmara Municipal de São Paulo, com o apoio da Câmara, com um grupo de estudos de doença rara que é ligado à Câmara Municipal. E conseguimos um dia, em São Paulo já é o Dia Municipal de Doença Rara, o dia 29, por isso que tem se conseguido melhorar, inclusive, a infraestrutura, a Prefeitura acaba ajudando a gente. E contem com a gente também, porque assim que termina o programa aqui na TV Brasil, começa o chat no site do Papo de Mãe e os telespectadores do Brasil todo vão ter perguntas, inclusive, aí também, para trocar experiências com vocês e fazer perguntas aí para os médicos também, tá bom? Muito obrigada. E o doutor, tem algum e-mail para divulgar ou algum Não, site? eu acho que o site da Santa Casa, santacasasp.org.br, e gostaria de parabenizar o programa, achei muito interessante. E os assuntos aqui, eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas. Que bom. A gente que fica feliz, né? Porque sem vocês o programa não existiria. Olha, então obrigada mais uma vez a todos por terem vindo. E olha, como eu falei, acesse o nosso site e participe a partir de agora do nosso chat sobre doenças raras. E na semana que vem vamos bater um papo sobre mães empreendedoras. Mulheres que, após o nascimento dos filhos, decidiram ir atrás do próprio negócio para conseguir conciliar a vida profissional com a maternidade. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até agora nossos cantores. Pedro. Pedro, depois o João. Pode até ficar em pé, Pedro, se você quiser cantar em pé. Você quer cantar em pé ou você quer ficar sentado? Sentado? Então vai lá, pode ir. Te dei o sol, te dei uma palhinha, seu coração serra, essa saudade, meteoro da paixão, seus são sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Agora, João. Como chama a música? Tenho uma família punk. Tenho uma família genial. Eis uma família quase normal. Minha mulher não é pá, minha irmã já é no punk.